eu estou, na verdade, saindo dessa configuração, quer dizer, eu estou saindo de φ está, assim, para ρ aqui. A equação de campo que nós tínhamos para φ, φ dois pontos, laplaciano de φ e φ, alguma coisa assim, igual a zero. Então a gente vê o seguinte, se ρ é igual a zero, φ é igual a zero. Mas φ é igual a zero na solução dessa equação. Vou botar, φ igual a zero. Φ igual a zero na solução dessa equação, mas φ igual a zero, a gente tem que pegar ρ igual a zero, é igual a aqui. ρ igual a zero, então se a gente faz a inversão dessa expressão aqui, quer dizer, ρ é o módulo de aqui, né? Vamos dizer, aqui é essa fase aqui. Vamos colocar assim, vamos deixar assim. Então, a gente tem um ponto aqui, que é a configuração de ρ igual a zero, está dando uma configuração de φ igual a zero, de φ igual a zero, então, e me deixando o campo aqui completamente indeterminado. Então, para qualquer que eu tenho uma solução φ igual a zero ou igual a zero. Então, essa parametrização aqui, por exemplo, né, ela me fixa φ igual a zero, se φ igual a zero, φ estar igual a zero. Se φ igual a zero, φ1 é igual a zero, φ2 é igual a zero. Então, φ igual a zero, φ1, φ2 é igual a zero. Aqui eu tenho esse campo nulo, mas esse campo aqui é completamente indeterminado. Então, eu introduzo uma outra forma de parametrizar o modelo, em que eu deixo esse campo aqui completamente livre. A dinâmica do sistema não é capaz de fixar essa configuração quando ρ é igual a zero. Quando ρ é igual a zero, esse aqui fica completamente indeterminado. Então, esse é um problema que a gente tem na definição, nessa definição. Basicamente, o que a gente tem é o campo ρ. Se a gente imaginar o seguinte, o campo ρ está muito próximo de uma equação razoável. O campo φ está aparecendo aqui na equação do ρ através das suas derivadas. Então, deixa eu apagar essa definição. Se acontecer, por exemplo, de eu dizer o seguinte, que esse campo φ que está aparecendo ali, ele na verdade, será que ele é a flutuação do meu sistema? Será que toda a física do meu sistema está em cima do ρ e do φ? Se eu olhar assim, parece que sim, está tudo em cima do ρ e está tudo em cima do φ. Mas se eu colocar ρ igual a zero, o φ fica completamente indeterminado. Então, eu não consigo fixar uma configuração única para ρ igual a zero. Então, vamos pensar o seguinte, se φ por acaso for uma configuração constante, mais uma flutuação. Vamos chamar esse aqui tio aqui. Então, suponhamos que o meu campo aqui, ele seja uma flutuação em torno de uma configuração constante. Então, se eu disser que eu tenho essa possibilidade, o meu campo, na verdade eu estou dizendo o seguinte, o campo φ como um campo que vai representar uma perturbação que se propaga, ele é problemático, porque a equação de Euler-Lagrange, para a configuração de campo nulo, me deixa o φ completamente indeterminado. Então, eu não consigo fixar esse campo nem pelo princípio variacional, a configuração de φ igual a zero. Mas, se eu pensar, nem todo campo, ele é uma perturbação em si. Muitas vezes um campo, ele pode ser uma perturbação em torno de uma configuração estável. Eu posso ter um campo que ele em si, ele é a flutuação em torno do valor zero, ele é a flutuação em torno do zero, mas eu posso ter um campo que flutua em torno de uma configuração constante. Vamos pensar se o φ, na verdade, se eu tenho que extrair desse φ uma configuração de referência e, na verdade, a flutuação, aquele campo que se propaga, a perturbação que se propaga com dinâmica no espaço, é o que, se eu faço essa suposição, quer dizer, esse φ aqui, eu vou escrever então o meu φ como sendo ρ, como exponencial de φ0 mais φ. E aí eu posso pensar que poderia pensar o seguinte, então esse meu φ aqui, vou deixar assim como está. Então, se o meu φ, ele flutua em torno de um φ0, então eu teria aqui, esse campo aqui, eu teria φ0 ponto, que é zero, e teria aqui φ2. Então eu poderia colocar
aqui esse termo aqui seria o Q0 ponto ao quadrado, isso aqui ficaria a mesma coisa, aqui não teria nenhum problema. E se eu tivesse aqui esse campo fosse uma flutuação, então eu vou imaginar que essa flutuação aqui seja muito pequena frente a essa. Então deixa eu apagar isso aqui, está escrito aqui em cima, vamos fazer o seguinte. O exponencial de Q0, e aqui eu vou colocar 1 mais Q sobre Q0. Então eu estou dizendo que essa configuração aqui, isso é a flutuação, chama Q. Então esse aqui é Q. Então essa configuração aqui é uma configuração muito pequena em relação a esse Q0. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo ρ, o primeiro termo da exponencial é ρ, mais, né, ρ que multiplica 1, vai ser ρ mais I ρ Q0, então aí ρ Q0 mais, aí eu vou ter esse termo aqui, que vai ser mais ρ, I com esse cara aqui, vai ficar, primeiro termo da exponencial, vai ficar mais I ρ Q. Então eu estou dizendo o seguinte, esse campo, o campo Q, então, na verdade, ele não deve ser um campo em si, se ele está tão indeterminado, ele deve ser alguma flutuação em termos de uma configuração constante. Vamos pensar isso. E aí, estou propondo essa parametrização e aí está propondo que ele seja uma flutuação em torno dessa configuração. Então, expandi isso aqui e estou colocando esse termo aqui como sendo uma perturbação. Então, a gente veio para cá, pegou o termo exponencial, segundo termo é essa constante aqui, então, no fundo, aqui eu estou simplesmente redefinindo aqui essa constante, e aí peguei esse termo aqui que envolve, ele é linear em ρ e ele é linear em Q. Então, esse termo aqui, ele é quadrático na flutuação. Então, se eu jogar, vamos dizer que eu quero linearizar, então, esse modelo. Então, eu vou linearizar esse campo. Deixa eu apagar essa equação aqui. Eu estou aproveitando essas duas equações aqui. Vou só apagar isso aqui. Vamos pegar essa equação aqui e vamos linearizar. Então, meu ρ, vou botar aqui, isso aqui é menos ρ, 2 pontos. E esse termo aqui é mais ρ. E aí eu estou dizendo que o meu Q ponto, eu vou linearizar esse termo aqui, Q ponto ao quadrado. Então ele é Q0 ponto ao quadrado, ele vai ficar Q ponto ao quadrado. Tá? Só colocando isso aqui, que eu estou dizendo que Q é Q0 mais Q. Então vai ficar Q ponto ao quadrado. Q ponto ao quadrado. Tá, só isso aqui, menos alfa, Laplaciano de ρ, mais alfa, gradiente de Q. Só Q aqui, menos de ρ, igual a zero. Agora, esse campo, essa configuração, tá? Quer dizer, na verdade, o meu φ, ele é essa configuração aqui, quer dizer, o meu Q0, a parte que seria em torno da qual o meu campo Q se flutua, que ele se propaga, ele entra na redefinição desse ρ aqui. E esse termo aqui é um termo de segunda ordem, porque ele é o campo Q, que já é uma flutuação. Esse campo Q é uma flutuação em torno do zero, uma flutuação em torno da configuração zero. Mas esse campo aqui é uma outra flutuação. Então, se eu pensar em linearizar esse modelo, eu tenho, na verdade, que o meu φ é isso aqui. Até melhor não precisar escrever essa equação, pode até ser mais simples. Vamos pegar a nossa equação do φ e vamos linearizar. Então, a nossa equação do φ é menos φ 2 pontos, menos alfa Laplaciano de φ, mais mi φ, igual a zero. Deixa eu pegar isso aqui, mais aqui fica mais. Então, se a gente agora lineariza o meu campo φ, esse termo aqui, então, o que está acontecendo é que esse campo aqui, ele é uma flutuação que vai dar segunda ordem na hora de eu considerar as configurações, as flutuações que se propagam através desse lagrangiano. Então, é a interpretação que a gente vai poder procurar. E esse campo só contribui para as configurações de φ através dessa configuração dele aqui, que é uma configuração constante. Então, na verdade, né, nós vamos ter que escrever esse campo φ aqui da seguinte maneira: ρ 2 pontos, tá aqui, mais esse termo aqui, mais I ρ 2 pontos, Q0,
esse termo linear aqui, menos alfa laplaciano. Na verdade é rho mais i que ponto, né? Vou chamar esse campo aqui rho mais i que zero. Vamos chamar esse campo aqui de rotil. Então nós vamos ter esse campo aqui, rotil, 2 pontos, menos alfa laplaciano de rho, menos mi rho, rotil igual a zero. Então, basicamente o meu campo φ, ele é o rotil. Estou chamando isso tudo aqui de rotil. Então a gente consegue ver que linearizando, então o que esse modelo está indicando? Ele está indicando que, na verdade, o campo φ, esse campo aqui, perdão, que está entrando aí, ele está entrando apenas como um fundo em torno do qual o meu campo ρ se propaga. Por isso que a configuração dele é completamente indefinida quando eu tenho configuração de campo ρ igual a zero. Então, o meu campo aqui, na verdade, para eu poder interpretar essa parametrização, ela só vai ser possível não se o meu campo aqui for a flutuação, mas se o meu campo aqui ele corresponder a uma flutuação em torno, na verdade, o campo que vai aparecer é essa flutuação aqui em torno desse fundo aqui. Então, o meu campo aqui ele entra como oferecendo uma configuração de fundo para o meu campo ρ se propagar. Não entendi como foi que você falou desse termo linear. Esse termo aqui é quadrático dos campos, porque eu estou fazendo a seguinte suposição. Esse campo aqui é uma flutuação que se propaga em torno dessa flutuação, dessa configuração de referência para o campo aqui. Eu estou fazendo uma suposição. Se o meu campo aqui, na verdade, ele não é a própria flutuação, o campo que está no lagrangiano não é a própria excitação que se propaga, mas ele é uma excitação que se propaga em torno de uma configuração de referência, porque isso aqui é exatamente o campo de Higgs. É exatamente o mecanismo, quer dizer, quando você tem o campo de Higgs, que adquire um valor esperado no vácuo não nulo, e quem flutua, quer dizer, a partícula de Higgs, ela vem da excitação desse campo, que é uma flutuação, uma excitação em torno desse campo de fundo. Então, essa, que eu estou dizendo que isso aqui já é quadrático no campo. Então, eu estou olhando a teoria em nível linear, quer dizer, para olhar o espectro, para eu saber o espectro de massa, o espectro de frequência, nós temos que olhar para o modelo linearizado. Esse termo aqui já é quadrático na flutuação, ele tem uma flutuação em ρ e tem uma excitação em Q. Então, na verdade, quer dizer, esse campo Q0 aqui, ele está entrando para permitir essa linearização e, na verdade, a gente ganha uma equação para um campo escalar, que é massivo, obviamente, como deveria ser. Então, como eu estou querendo colocar para vocês como a parametrização do campo, ela pode ter consequência. Não é qualquer parametrização que eu coloco que vai dizer, a física é a mesma. O campo é uma entidade matemática. Ele pode ser representado pela função que eu quero. A física simplesmente cede a minha escolha de campo. Não é verdade. Eu tenho que saber que quando eu vou escolher um campo, se ele é complexo, se ele não é complexo, ou qual é a estrutura matemática desse campo, tem algumas restrições que tem que obedecer. Quer dizer, um campo complexo nessa situação, ele pode ser descrito pela coordenada complexa φ com a sua companheira φ', pode ser descrito pelo campo φ1 real por um campo φ2 real, ou ele pode ser descrito pela forma polar, com ρ e Q. Só que esse campo Q aqui, eu tenho que imaginar que não é ele o campo físico, que o campo físico é essa flutuação em relação a esse fundo. Então, já esse quiser. Esse quiser é uma constante, campanha. Ele é uma constante que entra na definição. Quer dizer, na verdade, esse rotil aqui, ele vai conter um pedaço em quiser. Então, esse termo mi quiser, ele vai fazer um papel, na verdade, da massa do campo. Você está considerando esse aqui, esse real. Oi? Está considerando o que real. Estou considerando, porque o que é real, porque ele é uma fase. Estou considerando que esse campo aqui é real, é uma fase. Certo? Quer dizer, isso aqui é real, eu estou parametrizando o meu campo complexo como sendo um campo real e uma fase real, obviamente, né? Se a parametrização então não fosse com complexo, então poderia ter exponencial. Mas se a parametrização fosse com complexo, você estaria introduzindo mais graus de liberdade. Φ e φ' são duas componentes, φ1 e φ2 são duas componentes. Se a fase fosse complexa, estaria introduzindo 3 componentes. Certo? Estaria adulterando um grau de liberdade. Aí é só um exemplo simples, né? Eu não estou dizendo que a discussão é simples, mas o exemplo é simples. Um exemplo tão trivial, que é um campo escalar complexo e livre. Se a gente escolher essa parametrização, a gente pode ir por um caminho muito mais complicado do que
aquela parametrização φ1, φ2 me dá, ou a parametrização φ está me dá. Então, esse é só um exemplo que eu queria mostrar aí, a discussão sobre como escolher a maneira certa de representar um campo. Esse teorema de Salanto tem até os status de teorema, chama-se teorema da reparametrização ou teorema da equivalência. Eles dão todas as condições que você tem para que, se você começar a formular um modelo lagrangiano com um conjunto de campos, e você quiser fazer uma transformação e passar para outro conjunto de campos, saber se essa transformação que leva desse conjunto para esse conjunto, ela vai descrever a mesma física ou não. Então, quando a gente reparametriza um sistema, a gente pode estar mexendo na física dele, foi o caso aí. Até que a gente viu, mas se o Ki não for uma flutuação, mas ele flutuar em torno de um fundo que zero, todo mundo de física. Certo? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Só fazer o último exemplo para terminar. Isso, na aula que vem a gente continua com a simetria, vamos trabalhar então a questão da simetria sobre translação. A gente vai ver a conservação do momento linear e a relação de continuidade com o tensor de tensões, né? Com o tensor de cesariamento. Para depois a gente fazer o momento angular e o spin. Por enquanto eu vou parar por aqui para a gente exercitar mais esse caso aqui. Suponhamos que agora tem um conjunto de dois campos, fique, dois campos escalares reais, certo? Suponhamos então que o meu lagrangiano seja escrito assim: meio de φ ponto ao quadrado mais meio de π ponto ao quadrado mais um parâmetro psi que mistura φ com π. Agora os termos com as energias de gradiente, mais alfa sobre 2 gradiente de φ ao quadrado mais beta sobre 2 gradiente de π ao quadrado mais gama gradiente de φ escalar gradiente de π. E assim, depois o termo que seja menos mi sobre 2φ2 menos mi sobre 2φ2 menos m φ. Então esse lagrangiano é quadrático, mas ele é todo misto, é todo misturado, tá? Então tem φ. Vamos colocar assim, então como fio que estão acoplados, deixa eu olhar isso aqui rapidinho. Desculpa aí alugar vocês mais um pouquinho, só fazer a discussão do perfil, e na aula que vem a gente já pode entrar direto. Eu vou ver se na próxima aula eu faço para ganhar tempo, eu peço o Léo para fazer no espetáculo do Reinaldo, fazer a discussão em termos de conservação de movimento e a regulação de continuidade com o tensor de tensões, incluindo, claro, o caso de derivadas superiores, né, colocando aquelas derivadas para poder deixar a coisa mais geral, para a gente ver de novo como é que fica a estrutura no fundo do tensor de energia momento em presença de derivadas mais alto. Bom, então vamos lá. Então esse campo φ e esse campo aqui estão acoplados aqui, tanto nesse termo cinético, quanto nesse termo de potência de energia de gradiente, quanto no termo de massa. Então o problema é completamente fora da diagonal. Não tem, é completamente off da área. Então como está tudo acoplado, vamos fazer o seguinte, só para assim, simplificar um pouco o tratamento algébrico do problema, a álgebra linear do problema, vamos definir esse couplet, vamos pegar esse campo φ e esse campo aqui, sob a forma de um vetor coluna, já que eles estão ligados, né, eles podem, na verdade, estar formando uma estrutura única. Só uma questão matemática simples, uma questão de álgebra linear. Escrever essa forma quadrática desse modo aqui. Então eu posso escrever esse termo aqui, na verdade, como sendo, vou colocar assim, esse vetor aqui eu teria alguma coisa desse tipo assim, ó, φ ponto transposto, isso aqui é um vetor coluna, mas vai ficar um vetor linear.
vou colocar aqui essa matriz e vou colocar aqui φ ponto. Então, esse termo aqui é quadrado. Φ ponto e φ ponto pequeno, aqui tem um fator meio. Então, aqui tem um elemento 1, aqui seria um φ, aqui seria um φ, e aqui seria um. Se eu pegar essa matriz aqui e colocar aqui, né? Na verdade, eu tenho isso aqui, ó, φ ponto, φ ponto, 1, φ, 1, φ ponto. Tem que fator meio aqui. Então, o primeiro termo dá φ ponto ao quadrado com fator meio, está lá. O último termo dá φ ponto ao quadrado com fator meio. E esse termo aqui dá φ ponto, xi, φ ponto, que ponto, mais que ponto, xi, φ ponto sobre 2, duas vezes. Então, quer dizer, esse termo aqui pode ser escrito desse modo. Fica mais fácil assim, visualiza melhor. Depois eu pego o termo aqui, que vai ser os gradientes. Eu posso escrever isso aqui como sendo o meio do gradiente de φ escalar. E aí aqui eu coloco também uma matriz que vai atuar aqui no gradiente de φ. Então, de novo, essa matriz aqui é uma matriz que vai acoplar o gradiente de φ pequeno com o gradiente de φ pequeno, ela tem elemento alfa, né? O elemento matriz. Então, aqui eu vou ter alfa e aqui eu vou ter o beta, não é isso? Aqui é o beta, o elemento da diagonal. E aqui eu vou ter gama. E aqui eu vou ter gama. Outro elemento fora da diagonal, certo? Então, esse termo aqui adquire dessa forma. E depois o termo que a gente considera chamar fator de potencial, o termo de massa, a mesma coisa. Eu vou botar aqui menos o meio. E aí aqui vai ficar simplesmente φ transposto. Aqui fica mi. Os termos diagonais, né? Aqui fica m. E aqui fica m. E aqui fica φ. E aqui fica φ. Então, o meu problema é esse. É o mesmo problema. Eu só reescrevi o meu problema de forma matricial, porque fica mais simples. E agora a gente está vendo o seguinte. Esse problema aqui, ele complica no seguinte sentido. Se eu tirar a equação de movimento do φ, o que vai aparecer? E se eu tirar a equação de movimento do φ, o φ vai aparecer. Então, tem um problema que acopla os dois, né? A pergunta é, será que eu posso, de alguma forma, desacoplar esses campos aí? Então, a gente está pensando o seguinte, ó, isso aqui é uma matriz simétrica, isso aqui é uma matriz simétrica e isso aqui é uma matriz simétrica. Tem três matrizes simétricas reais. Lá pelo teorema espectral da álgebra linear, toda matriz simétrica real pode ser diagonalizada por meio de uma transformação ortogonal. Então, se eu tenho uma matriz simétrica real, existe sempre uma matriz ortogonal R que pega a matriz S e leva a matriz S na forma diagonal. Essa matriz S tio aqui, essa matriz S é boa em diagonal. Então eu diagonalizo a matriz, eu vou para a base, né? A gente sabe que se a matriz é simétrica, ou se a matriz eu tiro os autovalores da matriz, né? Se a matriz é simétrica, quer dizer, eu posso diagonalizar, isso aqui é exatamente essa matriz R, que eu vou para a base de autovalores, uma matriz simétrica tem autovalores distintos, eles são ortogonais. Então, simplesmente eu vou para uma base de autovetores, né? E onde esses autovetores podem ser, são ortogonais, porque são associados a autovalores distintos, mas podem ser normalizados, eu ganho a matriz S em forma diagonal. Então, teorema espectral, tem um problema. É uma matriz simétrica, que eu espero, né? Claro, que esse termo aqui, que é um termo cinético, né, de energia cinética, que a gente espera que o termo de energia cinética seja positivo. Então, eu espero que essa matriz aqui seja positiva definida, ou seja, ela tenha determinante positivo. Então, eu espero que 1 menos xi ao quadrado seja menor do que zero, ou seja, módulo de xi menor do que 1. Então, eu espero que essa matriz, eu quero ter um termo cinético, um termo positivo. Eu quero ter o meio de mv1 ao quadrado, m de mv2 ao quadrado, mas o meio de m do outro v ao quadrado. Eu preciso ter um termo cinético positivo. Então, para eu ter, será que eu tenho uma matriz de mixing aqui? Eu quero que essa matriz, o determinante de uma matriz é o produto dos seus autovalores. Se essa matriz aqui tem dois autovalores,
e o determinante, e esses autovalores, se os dois são positivos, beleza. Se os dois são negativos, eu tenho um problema de negatividade aqui. Então eu preciso de dois autovalores positivos. Então, se os dois autovalores são positivos, é claro que o determinante é positivo. Então, a condição física que eu deveria colocar nesse problema é módulo de psi menor do que 1. O que isso aqui me garante? Me garante positividade do tempo cinético. Espero ter uma energia cinética positiva, né? O que eu espero de energia cinética seja um meio de φ ponto ao quadrado. Sempre a gente espera, se eu preciso de um termo de energia cinética positiva. Claro que agora o problema não é diagonal. Mas se o problema não é diagonal, o que eu quero é que a matriz seja positiva definida. Ou seja, uma matriz com autovalores positivos. Então, se os autovalores são positivos, automaticamente o determinante tem que ser positivo. Então, é necessário que o módulo de psi seja menor. Ainda fica com uns dois negativos também. Oi? Oi? Mas se os dois forem negativos, se você tiver dois autovalores negativos, significa que quando você diagonalizar isso aqui, você vai ter um campo φ1 ponto ao quadrado e um campo φ2 pontos ao quadrado com energia cinética negativa. Se você diagonalizar, vou dizer o que está acontecendo. Então, vamos usar o teorema de Bechdel. Já, por que eu quero que o psi seja positivo? Nessa discussão que eu estou falando, eu nem estava pensando nisso. Por enquanto não vamos pensar nisso. Vamos só fazer o seguinte: essa matriz aqui é positiva definida, vamos chamar essa matriz aqui de K, porque é matriz cinética. Então, vou escrever esse termo aqui só para simplificar a vida assim: o meio de φ ponto transposto, matriz K, então matriz cinética φ ponto. Então, esse é o termo cinético do meu problema. Vamos escrever aqui o meio de gradiente de φ escalar. Essa matriz aqui é a matriz das energias de gradiente. Então, vamos chamar essa matriz aqui de matriz G. Gradiente de φ. Essa matriz G aqui é essa matriz aqui. É a matriz que dá a energia associada ao gradiente. Essa matriz aqui é a matriz que está dando, né, o setor de massa. Vou chamar essa matriz de um M maiúsculo. Uma matriz M menos o meio de φ transposto, matriz M, φ. Então, o meu problema foi todo colocado de forma matricial. Só para facilitar aqui. Então, essa matriz aqui é simétrica, essa matriz aqui é simétrica, essa matriz aqui é simétrica. Então, se essa matriz aqui é simétrica, eu não vou nem me preocupar em saber quem é, mas eu sei que existe uma matriz ortogonal que vai diagonalizar. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, então aqui, ó, posso fazer o seguinte aqui. Eu entro aqui com a matriz ortogonal R transposto R. E essa matriz, e aqui também. Eu entro com a matriz R transposto R. Então, eu tenho R transposto R, aqui eu vou ter R capa R transposto e aqui eu vou ter o R. Então, eu sei que essa matriz R diagonaliza a matriz simétrica. Então, isso aqui vai ser a matriz que diagonaliza K. Essa matriz capa T ou diagonal. Vou colocar assim, capa D, diagonal. Então, eu consigo diagonalizar a matriz simétrica. Então, esse termo aqui vai ser o seguinte. Então, meu lagrangiano vai ficar assim, no meio de... Agora, esse pedaço aqui, essa matriz R, ela se agrupou aqui, ó. Esse, pela distributividade, né? R capa R transposto, deu capa T diagonal. Agora, essa matriz R, ela se agrupa nesse duplete e ela vai definir um novo campo. Então, eu posso passar, quando eu fizer isso aí, eu vou dizer que R φ, isso aqui vai ser um novo conjunto de campo, que eu vou chamar de φ-til. Então, nessa base, nessa matriz R que diagonaliza a matriz cinética K, eu passo para uma nova base de campos. Eu passo do campo φ para o campo φ-til. E aqui eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter o novo campo, então, φ-til ponto transposto, a matriz K diagonal. E aqui, não precisa nem botar capa T, chama de capa D, capa diagonal. E aqui, o meu campo φ-til ponto. Então, esse é o novo termo cinético, escrito em termos de campo φ-til. Então, eu passei para uma nova base de campos. Agora, eu consigo trabalhar com um novo conjunto de campos, onde o termo cinético ficou diagonalizado. Claro, agora aqui vamos lá, mas vou pegar aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Vou botar mais o meio, vou botar aqui R transposto, aqui para transposto, R transposto R,
R transposto R. Só que a matriz R, G, R transposto já não é mais diagonal. R diagonaliza capa, mas não diagonaliza G necessariamente. Só se capa e G comutassem. Se as duas matrizes comutam, elas podem ser diagonalizadas simultaneamente. Mas, em princípio, a matriz G não tem nada a ver com a matriz capa. Então, eu não posso dizer que a nova matriz que vai se formar, então, quando eu colocar aqui R transposto R, R transposto R, eu vou produzir aqui mais um meio do gradiente do fitil transposto. Eu vou ter que ir para a base de novos campos. Eu estou indo para a base de novos campos em todo o tempo. Só que agora aqui eu produzi uma nova matriz G. Escalar a matriz G que está aparecendo aqui agora, que eu vou chamar de matriz G-til. Essa matriz aqui é a matriz R, que diagonaliza capa, vezes a matriz G, vezes a matriz R transposto. Então, criei uma nova matriz aqui. E aqui, gradiente do fitil. Esse termo está o menos o meio, fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter o termo fitil, vou colocar R transposto R, R transposto R. Então, fitil, R til, fi transposto, R transposto, dá o fitil transposto. R, M, R transposto, dá a matriz M til. E aqui dá o fitil. Então, eu joguei todo o problema agora para uma nova base de campos, onde os campos agora, o problema ainda não está diagonal, só diagonalizei o termo cinético. Esse termo aqui está diagonal. E aqui, Alexandre, está a questão. Quer dizer, não importa quem seja R, eu sei que fitil é vamos dizer assim, é um fitil, fitil é uma nova base de campo. Claro, quem é fitil? É R11 Φ mais R12 Φ. E quem é o quitil? É R21 Φ mais R22. Eu estou simplesmente passando, escrevendo isso aqui, quer dizer, isso aqui na verdade é o R que atua em Φ. Eu sei que são dois novos campos. Agora, essa matriz aqui é diagonal, então significa que esse termo aqui ele pode ser lido assim, ó, o meio do, vamos dizer assim, do K1 fitil ponto ao quadrado mais o meio de K2 fitil quitil ponto ao quadrado. Certo? Então, esse aqui é o termo cinético diagonalizado. Eu estou numa nova base onde os campos são fitil, quitil, não importa. Eles são em função de φ aqui a partir da matriz R. E a matriz R é construída a partir do parâmetro de C, a matriz que diagonaliza 1, Φ1. Então, o novo termo cinético, isso aqui é o primeiro alto valor da matriz K, e esse aqui é o segundo alto valor da matriz K. Agora, aqui sim, é que entra o fato de eu querer as matrizes, eu vou querer positivo definida. Por quê? Porque eu quero que esse termo cinético seja positivo, esse termo cinético seja positivo. Se um só for positivo, e o outro negativo, o determinante dá negativo, mas aí eu teria o termo cinético negativo. Então, esse termo aqui, ele pode contribuir tão negativamente quanto eu quero. O que eu quero é ter campos com energia cinética positiva. Então, por isso que eu quero que a matriz K seja positivo definida. Porque o que significa uma matriz positiva definida? Significa uma matriz que tem altos valores positivos. Não, só tem que botar o traço na que quiser, né? Por isso está botando determinante na que quiser, mas aí posso ter dois não. O traço é a soma dos altos valores, o determinante é o produto dos altos valores. Você somar duas coisas, você não garante isso não. Se você multiplica, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. O que você quer que impor que seja, você quer os dois altos valores positivos. Mas se os dois, se impuser os dois, se eu fizer isso, o traço automaticamente são positivos. E o determinante positivo, isso. Aí eu posso que os dois são positivos. Isso. Aí se eu botar só o determinante maior que zero, cadê a possibilidade dos dois nomes? Se só o determinante for maior, o determinante é o produto dos dois altos valores. Se os dois são negativos, o traço é negativo. Se os dois são positivos, o traço é positivo. Então, se o determinante é positivo, mas os dois altos valores são negativos, você tem traço negativo. Mas aí você tem um termo cinético completamente negativo. O que eu quero, na verdade, é que os dois altos valores sejam positivos. Eu quero que K1 seja positivo, K2 seja positivo. O que nós temos é isso aqui, ó. R1, Φ1, R transposto. Isso aqui vai ser K1, 0, 0, K2. Teorema espectral. Essa matriz aqui é a matriz ortogonal que diagonaliza a matriz simétrica. Agora, se esses dois caras aqui são positivos, obviamente o determinante é positivo e o
traço é positivo. O que eu quero são os dois autovalores positivos. Então, eu me garanto que esse termo cinético aqui é positivo. E aquilo ele garante o dois positivo? Oi? Aquilo ali sempre garante O quê? o modo de Isso aqui garante que o determinante é positivo. Se o determinante é positivo, você pode ter os dois autovalores positivos ou os dois autovalores negativos. De qualquer maneira, o determinante é positivo. Não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. O que é suficiente é você ter os autovalores positivos. Tá? Agora, se esses dois caras são positivos, é claro que o módulo de si nunca pode ser maior. Então, estou dando uma condição necessária, mas não suficiente. uma condição Necessária, mas não suficiente. Então, está claro. Então, nós já temos alguma coisa para nós. Então, nós já sabemos que o campo da teoria, quer dizer, esse modelo, certamente o campo não é nem φ1, não é nem φ2. φ que não são o campo do termo cinético. Agora, eu já consigo trabalhar com esse termo cinético diagonal. Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Essa matriz aqui, ela tem dois autovalores positivos. Então, ela tem assim, ela é K1, 0, 0, K2. Se os dois autovalores são positivos, eu posso, na verdade, redefinir esses campos. Eu poderia pegar o K1, botar uma raiz de K1 aqui, raiz de K1 aqui, e o K2 introduzindo aqui. Então, o que eu posso fazer, na verdade, como essa matriz aqui é positiva definida, faz sentido eu pegar essa matriz e decompor dessa forma. O que é a raiz quadrada de uma matriz? A raiz quadrada de uma matriz é a raiz quadrada dos seus autovalores, e depois eu posso fazer a rotação de forma. Então, eu posso pegar essa matriz KD e colocar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou limpar esse termo cinético, vou dizer o seguinte, que se eu pegar a matriz cinética, que é diagonal, e tirar a raiz quadrada dos elementos da diagonal, e multiplicar por φ2, eu vou ter uma nova base de campo. Vou dizer que vou passar por um conjunto. Então, vamos chamar de φ2 aqui. Passar para φ2. Então, essa base aqui, ó, eu estou incorporando, no fundo, o que eu estou fazendo, eu estou pegando raiz de K1 vezes o φ2, o raiz de K2 vezes o φ2. Então, eu estou incorporando aqui. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte: eu vou escrever o meu quadrantiano assim, meio de φ2 ponto transposto. Eu limpei, tem um termo cinético limpinho, diagonal e canônico. Um meio de campo ao quadrado, derivada, mais um meio de derivada ao quadrado. E aí, é claro, se eu redefinir φ2 assim, eu tenho que substituir esse φ aqui por KD menos meio. Então, isso aqui vai me dar o seguinte: aqui vai aparecer o quê? K é uma matriz constante, não tem nada a ver com gradiente, é uma matriz de parâmetro, K1, K2. Então, quando eu substituir esse cara aqui, vai aparecer, e ela é diagonal, o transposto pouco importa. Então, vai aparecer, na verdade, a transformação inversa é substituir o φ por K menos meio. Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó, o meio do gradiente de φ transposto escalar. Agora, vai aparecer aqui uma matriz KD a menos meio, que vai se juntar com essa. E aqui vai vir uma outra KD a menos meio. Não posso computar, claro. Mas eu vou ter KD a menos meio, G til KD a menos meio. Então, eu vou chamar essa matriz aqui de G til. Lembrando que G til é KD a menos meio, G til KD a menos meio. E aqui eu vou ter gradiente de φ. Desculpa, estou quase acabando. Agora o resto é bem simples. E a mesma coisa vai acontecer no termo de massa. Quando eu substituir esse cara por KD a menos meio, esse termo aqui vai ficar menos meio do φ transposto. Aí aqui vai aparecer KD a menos meio, N til KD a menos meio, que eu vou chamar de N til. E aqui no φ. Então agora eu estou com um problema completamente numa outra base de campos. Então meu campos agora já não são mais campos φ til são. Eu teria essa base. Na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Eu tinha φ, né? Peguei esse R φ, chamei isso aqui de φ til. E agora, esses caras aqui, eu defini agora o φ2 til e o φ2 til, que são raiz de K1 φ til, raiz de K2
Agora eu estou trabalhando aqui nessa base de campos. Eu incorporei os autovalores da matriz cinética aqui dentro, para ficar tudo bem normalizadinho. Então fiquei com esse problema aí. Agora, tudo começa agora. Esse termo aqui, essa matriz aqui é identidade, que então não tem mais nada, que é a matriz de identidade, está limpinho. Essa matriz aqui continua simétrica, essa matriz aqui é simétrica. Se eu tirar o transposto dela, ela é mesmo, porque G é simétrico. Então se R vem para cá, é transposto, e se R transposto vem para cá, e o G é transposto é G, então essa matriz G é simétrica. E a matriz G2 ela foi construída com KD menos meio e KD menos meio. Então se eu tirar o transposto da G2 a matriz G2 também é assim. Então a matriz G2 também é assim. Então agora eu posso começar tudo de novo. Existe uma matriz S, que eu posso colocar aqui, que vai diagonalizar G tilde. Então a matriz G tilde é diagonal, ela é simétrica e real. Então ela é diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então eu vou redefinir agora novos campos, S e tilde. Para não ficar infinitivo, vamos chamar de fio chapéu agora. Então já estou na quarta onda de campo, que é o fio chapéu. Agora, só que essa matriz aqui é ortogonal. Então quando eu substituir o φ tilde pelo φ chapéu, vai aparecer um S menos 1 aqui. Só que o S é uma matriz ortogonal, portanto S menos 1 também é ortogonal. Então aqui continua diagonal. Então quando eu passo do φ tilde para o φ chapéu, esse termo não muda, porque daí a matriz de identidade eu vou ter S transposto vezes S menos 1. Mas se a matriz S é ortogonal, né? Isso aqui é S transposto. S transposto é S. Então vai me dar S transposto, porque ele dá identidade. Então eu não destruo essa estrutura aqui quando eu passo para o campo φ chapéu. Então aqui eu vou ter φ chapéu ponto, transposto, φ chapéu ponto. Continuo com esse termo cinético. E ao mesmo tempo, eu diagonalizei esse termo aqui. Então agora eu vou trabalhar aqui φ ponto, φ chapéu transposto, G chapéu, φ chapéu. Oi? Como falar que S menos 1 é igual ao S? S menos 1 é S transposto. Ah, tá. S é ortogonal. Desculpa, peraí, a matriz S que diagonalizava aquele G tilde, essa, quer dizer, S, G tilde, S transposto, está me dando a matriz G diagonal. É diagonal. Eu diagonalizei a matriz simétrica, diagonalizei essa matriz G tilde, que é simétrica, as crujas da matriz S. Então essa matriz é ortogonal. Se ela é ortogonal, o S menos 1 é o S transposto. Por isso que eu botei S menos 1 virou S transposto, o S menos 1 virou S transposto. Certo? Então eu estou numa nova base de campos, onde essa matriz aqui é diagonal. Então eu diagonalizei o termo de energia potencial, de energia de gradiente. Claro, agora que eu gerei um φ chapéu, incorporei aqui a matriz S, que é a matriz que já está incorporada aqui, então eu vou definir aqui agora, o que eu tenho agora aqui é um M chapéu. Tem aqui φ chapéu. Então, essa matriz agora aqui é simétrica, essa matriz aqui já é diagonalizada, então eu já desacoplei o problema. Eu tenho um termo cinético desacoplado, esse termo aqui está completamente desacoplado, quer dizer, as duas componentes que estão dentro do φ chapéu, que seria o φ chapéu e o φ chapéu, estão separados, porque essa matriz aqui está diagonalizada, e essa matriz aqui não está diagonalizada. Mas aí agora eu posso fazer a mesma coisa. Eu introduzo essa metade dessa matriz aqui e aqui, quer dizer, eu posso passar para campo φ chapéu. Então vocês entenderam o mecanismo, eu vou para um campo novo, então eu posso deixar até um problema assim. O que é importante é nós diagonalizarmos o termo cinético. Por quê? Porque agora eu tenho dois momentos canônicos associados. Eu tenho um momento canônico associado ao φ chapéu e tenho um momento canônico associado ao φ chapéu. Então, na verdade, quem são os campos físicos? Os campos físicos são aqueles campos que têm os momentos bem definidos e diagonalizados. Desses campos eu sei qual é a estrutura de momento dele. Eu sei quem é a coordenada e sei quem é o momento. Eu sei quem é o parênteses de Poisson limpinho desse campo. Então, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que aquele problema que está lá, desses campos que estão no lagrangiano, eles não são os campos reais, os campos que estão descrevendo a física do problema. Os campos que estão descrevendo a física do problema são esses aqui. Aqui está a física do problema. Então, esses campos aqui são campos, vamos dizer assim, construtores. Né?
Na verdade, a física, ela está definida aqui. No momento que eu limpo os momentos, cada campo tem seu momento bem definido, porque lá não está tudo misturado. No momento do campo φ, quando eu derivar em relação a φ ponto, vai aparecer um φ ponto de lá, mas vai aparecer um Q ponto de cá. Quando eu derivar em relação a Q ponto, para tirar o momento do Q, vai aparecer um Q ponto de lá e um φ ponto de cá. Está tudo misturado, eu não sei quem é o momento de quem. Aí quando eu fiz esse processo todo, quando eu cheguei aqui, eu não podia nem, talvez não precisasse nem ter chegado aqui, eu podia ter parado no φ tiltil, porque o φ tiltil já estava, quer dizer, antes disso até eu já estava assim, quando eu estava assim, eu já estava com um problema bem definido, eu já tinha limpado o setor de momento canônico. Então o momento canônico de um campo está completamente livre do outro, quer dizer, o momento canônico do φ tiltil, se pegasse aquele cara lá e derivasse em relação a φ tiltil, isso aqui é o φ tiltil ponto. E a mesma coisa do φ tiltil. É o φ tiltil ponto. Então eu tenho cada coordenada com seu momento limpinho. Então meu problema físico está definido. Opa, então, na verdade, eu não precisava nem ter ido para o chapéu, mas tudo bem. O que é importante é que... Mas o físico é esse chapéu. Oi? Agora o físico vai ser o chapéu. Primeiro... Pode ser o tiltil. Não precisa nem chegar no chapéu. No momento que você diagonalizou e normalizou a matriz cinética, acabou-se. Posso dizer que ele é o campo físico. Pode. Eu posso dizer que o outro é. Pode. Você pode ir para essa base aqui e também dizer que esse campo aqui você vai diagonalizar. Mas aqui você já tem, com esse campo aqui, você já consegue dizer a realidade física está aqui. Se você quiser diagonalizar o problema todo, você pode também. Mas o que isso é importante, você já sabe que não é nem φ nem Q que estão definindo a física. Você só começa a definir a física no momento que você limpa os momentos. Então é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Sempre que vocês estiverem no Lagrangiano, não acreditem que está tudo ali. Vocês às vezes têm que fazer manipulações antes de começar a definir qual é a física que vai sair daqui do Lagrangiano. Quem são realmente as coordenadas generalizadas corretas do problema. Essa é uma discussão que aparece muito em campo, que não aparece na mecânica de partículas, certo? Então essa tarefa aí, esse exercício aí mostra um pouco, e na direção, esse problema aí não tem as dificuldades do teorema de Salon-Camefoot e o Rafferty, porque são simplesmente transformações lineares. Então eu estou passando de uma base de campos para outra base de campos, sempre por multiplicações de matrizes. Então são matrizes numéricas, matrizes paramétricas que não invalidam nenhum daqueles problemas de gerar configuração indefinida, não tem nada. Então, essa é a questão. Então, dentro dessa filosofia, eu vou deixar mais uma tarefa aí, se a gente tem que fazer. Só para terminar, essa última tarefa, quem quiser fazer essa tarefa aí, que não é menos trivial do que essa. A tarefa é a seguinte: em vez de misturar dois campos escalares, como a gente fez aqui, vou misturar um campo escalar com um campo vetorial. Suponho que eu tenho um problema no sistema que depende de um campo escalar e de um campo vetorial. E que esses campos aqui eles estejam misturados. Seguinte, eu tenho uma densidade lagrangiana, que vai ser no meio de φ ponto, tudo real, não tem campo complexo aqui não.
eu tenho essa situação, dois campos, um campo escalar e um campo vetorial mistos, né? Aqui nesse termo. Esse aqui é um termo realmente mais complicado, porque ele mistura a derivada temporal com a derivada com gradiente do campo. Depois tem esse termo misto aqui. Esse termo significa alguma coisa. Acho que esse termo aí, Isso. tem um gradiente de φ, escalar ou rotacional. Rotacional quadrado, acho que não pode. Ah, não é. Desculpa, errado. Isso aqui. Rotacional só. Tá, então a gente tem três termos de mixes aí, dos escalares com os vetores em diferentes situações. E aí a pergunta é, já está claro então para vocês, que já são agora já mais experientes, né? Depois do exercício de hoje, aquele exercício ali, que basta olhar para o lagrangiano para saber se está tudo ok. A gente está vendo que tem campo misto aí. Esse campo misto é um indício de que pode ser que não seja assim. Então vamos buscar a base de campos que dê significado a esse sistema aí. Você parte disso, mas na verdade isso aí não são os graus de liberdade físicos corretos do problema. Então, tá? Buscar, então, quer dizer, a tarefa aí é identificar quais são as redefinições de campos que vocês têm que fazer, porque a gente tem que passar uma base φ, W, para uma nova base de campos, né, que a gente pode chamar, se quiser, campo Z, para mudar essa base aqui, daqui para cá, de tal maneira que essa aqui seja a base que a gente vai chamar assim, de base de campos físicos. Né? E isso aqui são simplesmente os campos que eu uso numa primeira abordagem para construir o lagrangiano, tá certo? Então essa questão é importante. Tá? Aparece muitas vezes esse problema, eu já vi vários papers assim, com algumas assim, pontos assim, negativos, né? Assim, alguns não completamente corretos por causa dessa questão. Às vezes o cara trabalha com a base de campo errado e faz a interpretação na base de campo errado. Não pode, gente. Não é o campo que está no Lagrangiano, não é porque eu escrevi o Lagrangiano que os campos são aqueles. Eu escrevo o Lagrangiano baseado nessa simetria de uma certa forma, mas depois eu tenho que olhar se houve mixing, se não houve mixing, como é que eu tenho que realizar esse desacoplamento aí para poder definir corretamente quem são os campos físicos. Quer dizer, na hora de interpretar quem são as partículas na teoria quântica, na hora que eu quantizar esses campos e passar para a interpretação de partícula, eu não tenho uma partícula associada a φ, nem tenho uma partícula associada a W. As partículas físicas elas vão ser associadas ao Q e ao Z. Esse Q pode ser uma mistura de φ com a divergência de W, por exemplo, e esse Z pode ser uma mistura, por exemplo, o gradiente de φ com o rotacional de W. Então, na verdade, esses caras aqui, eles não são a física está aqui, mas a física é construída a partir desses objetos aqui, tá? Combinação linear. Na teoria eletrofrágil é isso que acontece. Quando a gente, o bóson de Higgs, adquire valor esperado no vácuo, faz a transição de fase, ele separa o Z0 do fóton. Na verdade, o modelo padrão, ele começa com um campo, o 1 associado à simetria, o 1 de hipercarga, e a componente terceira do SO2. Então, a terceira componente do SO2 se mistura com a hipercarga para dar o fóton. E uma outra combinação da terceira componente do SO2 com a hipercarga se combina para dar o Z0. Então, o Z0 e o fóton, quando eles saem na teoria eletrofrágil, eles é que são os campos físicos. Quer dizer, o fóton de massa zero é um cara e o Z0 massivo é outro cara. Mas se a gente olhar no Lagrangiano, não tem nem Z0, não tem nem fóton. Tem a terceira componente do SO2 com o campo de hipercarga. Então a gente tem que saber passar dessa base de campos, depois que quebra a simetria, o campo de Higgs chega, quebra a simetria, mistura todo mundo, gera esse tumulto aí, e aí você tem que, a partir desse tumulto, separar. Isso aqui vai ser o fóton e isso aqui vai ser o Z0. Aí você redefine o fóton e o Z0, depois que o campo de Higgs entra em cena, você redefine o fóton e o Z0 a partir do campo de SO2 e do campo do U. Então é essa situação que já está preparando para aquilo que é a teoria da eletrofrágil. Certo? Beleza. A gente para por aqui hoje e semana que vem eu vou estar fora, então vocês vão ter uma atividade provavelmente com o Léo, vou pedir ao Léo se ele pode fazer essa gentileza. Ou então, se vocês quiserem usar o primeiro tempo para discutir as questões que estão em andamento, tem um monte de tarefa aí no ar, eu não vou recolher.
Se vocês quiserem entre vocês usar o primeiro tempo e meio, fazer de 4 a 5 e meio uma discussão entre vocês, se você, Alexandre, vai trazer o problema resolvido, o problema das 3 derivadas, ele vai trazer resolvido, sem me perguntar, sem me tirar o sono, né, Alexandre? Vai trazer mesmo, então, por favor, você vai ser monitor, você que vai programar, você tem cara de mal nessa barba aí, tá marxista, a obra dele aí. Ah, ele é muito furdista, ele adora a produção de série de fórmulas, sabe? Então toma conta aí desse furdista aí das fórmulas. E aí você vai fazer, trazer até onde você pode fazer esse problema. Então se reúne em grupo, vocês se dividem. Tentem trazer tarefa. Eu vou falar com o Léo, se o Léo está muito atarefado. Se ele não puder dar aula, vocês usam esse tempo para vocês discutirem as questões e o Reinaldo chegando, ele dá o seminário dele. Tá bom?